Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de química para vocês, tá? Quarta-feira, né? Vamos lá para a nossa aula de hoje, como é de costume. É ensino médio, é terceira série, é canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Muito bem, nós temos aqui professor Jurandir Soares, disciplina Química, Transformações Químicas. Hoje nós vamos ver a parte das transformações químicas dos polímeros. E a data de hoje, 31 de agosto de 2022. E vamos fazer muitas questões também, tá? Como é de praxe, a gente coloca sempre o nosso roteiro de aula, certo? Sempre o nosso roteiro de aula. As transformações químicas, né? Nós vamos trabalhar aí justamente os polímeros. Nós vamos reconhecer uma reação de polimerização, observe só. Vamos reconhecer uma reação de polimerização, não é? Entre seus reagentes e produtos. Nós vamos discutir também o uso do plástico, já que o polímero, pessoal, são os plásticos. Discutir o uso do plástico na sociedade, né? E tendo em vista as suas propriedades macroscópicas. Vamos também reconhecer as propriedades dos materiais recicláveis, tudo bem? Então vamos começar aqui, ó. Sobre polímeros, nós temos aí justamente, tá, o conceito, né? Vamos ver essa parte de conceito para a gente ver para as reações. São macromoléculas formadas a partir de moléculas menores, que são os monômeros. Esse processo de transformação desses monômeros formando o polímero é chamado de polimerização. Não entendi, professor. Então atente bem para o que eu vou colocar aqui, ó. Olha só. O reagente, certo? O reagente é chamado de monômero. O reagente é chamado de monômero. Aí vai acontecer uma reação. Aí vai produzir o polímero. Aqui vai produzir o polímero. Muito bem. Pessoal, é sempre assim, olha só. Para acontecer a reação, é preciso que tenha o quê? Um catalisador, vamos já mostrar, a pressão e a temperatura adequada, certo? Então, o nome do reagente, quando ele coloca aqui, ó, o nosso reagente, ó, o reagente, transformação do monômero formando o polímero. Então, pessoal, e a reação, como é que é chamada a reação? Reação de polimerização. Então, o reagente, eu vou até colocar aqui, ó, o nosso reagente aqui é o monômero, reagente é o monômero, o produto é o polímero, e a reação é chamada de polimerização. Então, eis aí a reação de polimerização, tá? Então, você tem aí monômero é o reagente, produto é o polímero, e acontece aí na presença de catalisador, pressão e temperatura adequada. E aí nós temos justamente os polímeros, ok? Então, essa é uma reação importante, tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, né? Que são as reações de polimerização, as transformações químicas, certo? Vamos colocar só um minutinho aí para o pessoal fazer um print, por favor. Ok, meus amigos, vamos continuar então. Aí nós temos justamente, ó, fazendo aqui uma analogia, né? Ó. Olha só os monômeros. Aqui nós vamos ter os monômeros, ó.
eu estou representando como sendo uns clips soltos. Aí aconteceu a reação química, interligou eles, ó, e formou uma macromolécula, tá? Então aqui formou o polímero. Se eu tiver só um tipo de clipe, por exemplo, ó, vai formar uma estrutura única. Mas eu posso ter dois monômeros diferentes, ou seja, dois clipes diferentes, ó. Aí vai formar uma estrutura variada. Então essa reação de polimerização pode acontecer com um monômero ou com dois monômeros, pessoal. Não é verdade? Então essa é a ideia da reação de polimerização. Pois muito bem. Aí, olha, vamos falar um pouco aí dos polímeros, certo? Vamos falar um pouco dos polímeros. Diz assim, ó, o sucesso crescente no uso dos plásticos se deve à combinação de baixo custo de produção, ótima resistência e boa aparência. O maior problema é o prejuízo que podem causar ao meio ambiente a longo prazo, uma vez que podem permanecer milhões de anos sob condições adversas sem se degradar. E é isso, pessoal. Olha, os polímeros, na verdade, vieram para dar conforto ao homem moderno. Tá? Conforto, sim. O problema é a gente saber trabalhar com esses polímeros, é descartar adequadamente. Nós vamos já falar desse descarte inadequado dos polímeros, porque essa reação de polimerização vai culminar com a formação de polímero dos plásticos, não é verdade? Só o fato de substituir, por exemplo, um cano de ferro por um cano de PVC é mais barato, é mais leve e dura muito mais. Tá? O problema é o descarte inadequado, tá? Então, porque eles podem permanecer anos e anos sem se degradar. E nós estamos vivendo, quer você queira ou não, nós estamos vivendo a era dos plásticos, pessoal. Olha quanto material plástico está ao nosso redor. Então a gente tem que saber reciclar, reutilizar, descartar adequadamente. E tudo isso aí nós vamos debater na nossa aula de hoje, certo? Essa preocupação ambiental. Sendo reciclável ou não, o descarte incorreto do plástico, olha só, pode ser muito nocivo para o ambiente e para a saúde humana. À medida que, ao escapar, ele pode contaminar o ambiente e entrar na cadeia alimentar. Por isso, é preciso tomar cuidado para não deixar o plástico ir para o meio ambiente, tá? Descartado inadequadamente, seja reutilizando ou destinando para a reciclagem, quando for reciclado, ou para aterros sanitários, quando não dá para reciclar, pessoal. Porque nem tudo pode ser reciclado. Então, essa é a preocupação inerente com relação aos plásticos. Certo? Tem que fazer essa ideia de que você é responsável pelo seu lixo, né? Então, você tem que descartar adequadamente. Pessoal, nós temos a primeira classificação aí, ó. Os termoplásticos. Termo já está dizendo temperatura, tem a ver com temperatura. Plásticos, ó. Então, os termoplásticos é um tipo de plástico sintético, né? Que ao ser aquecido, certo? Sem que suas propriedades químicas mudem, pode ser aquecido. Então, são plásticos que são sensíveis ao calor, pessoal. E esse tipo de plástico é o ideal, sabe por quê? Como ele é sensível ao calor, ele admite mais facilmente ser reciclado. Olha só, isto é muito vantajoso, não ser resistente ao calor para a reciclagem, pois o material pode ser moldado em outros formatos e, portanto, reciclado. Dessa forma, ó, todos os termoplásticos, é importante, ó, todos os termoplásticos, ou seja, os plásticos que são sensíveis ao calor, são potencialmente recicláveis, certo? Então eles são reciclados porque eles são sensíveis ao calor. São sensíveis ao calor. Perfeito, pessoal? Então essa é uma ideia muito legal, tá? Que você vai... Professor, e tem plásticos que são resistentes ao calor? Vamos já colocar, certo? Mas primeiro eu queria muito que vocês fizessem um print, né, desse material, tá? Então vamos lá, vamos colocar um minutinho aí, por favor.
Ok, pessoal, então, mais uma vez, colocando aqui essa palavra, né? Termoplásticos. Ó. Termoplásticos são plásticos, é um tipo de plástico sintético que pode ser aquecido. Pode ser aquecido porque eles são sensíveis ao calor, tá? E pode ser derretido, né? Sem perder as suas propriedades. Não é verdade? Ó? E eu coloquei isso aqui que é muito vantajoso para a reciclagem. Lógico que sim, porque como ele é sensível a calor, dá para reciclar mais facilmente, pessoal. Por isso, ó, que os termoplásticos é que são mais utilizados para a reciclagem desse material. Nós vamos já conhecer, inclusive, a reação de reciclagem deles, tá bom? Bom, se tem termoplásticos, nós temos também os plásticos que são de difícil reciclagem, que é esse aqui, ó. É os chamados termorrígidos. Termorrígido pode ser também 3 sinônimos, ó. Termorrígidos, termofixos ou termoendurecidos. Termoendurecidos, certo? São plásticos, ó, que não se fundem, ou seja, são resistentes ao calor, tá? Pelo contrário, em altas temperaturas, ó, em vez dele amolecer, ele faz se decompor. Por isso que fica inviável a reciclagem, ó. Inviável a reciclagem, ó. Inviabiliza a reciclagem, não é verdade? Ó? Dessa forma, o plástico termorrígido é de difícil, ó, o plástico termorrígido, esses grifos aqui é importante, ó. Enquanto que os termoplásticos são fáceis de ser reciclados, os termorrígidos ou termoendurecidos são de difícil reciclagem, não é? Como, por exemplo, o poliuretano, aquela esponjazinha que é muito utilizada aí para lavar louças, né? Ó? Colchão de espuma, né? Então, quando você aquece ele, esse aqui vai se esfarelar todinho. O EVA, que é muito utilizado nesse tipo de sandália aqui, ó, é muito difícil a reciclagem, porque quando você aquece ele, ele faz se decompor, pessoal. Então, qual é o melhor para a reciclagem? São os termoplásticos. Já os termorrígidos ou termofixos são de difícil reciclagem, tá bom? Então, vamos colocar um minutinho aí também, já que nós colocamos para os termoplásticos, vamos então colocar aí também para os termorrígidos. Um minutinho. Voltamos, portanto, mostrando aí mais uma vez que os termorrígidos são polímeros de difícil reciclagem. Por quê? Porque quando eles são aquecidos, eles se decompõem. É diferente dos termoplásticos. O termoplástico faz amolecer. Aí dá para reciclar. Beleza, pessoal? Aí vamos lá. Agora vamos falar um pouco da questão ambiental envolvendo os polímeros. Certo? Questão ambiental, ó. Plástico se fragmenta virando microplásticos, né, e causa uma série de prejuízos ambientais ao entrar na cadeia alimentar. Aí o aluno pergunta, na cadeia alimentar sim, porque como eles vão formar microplásticos, tá, os animais acabam se alimentando, pessoal. Peixes, tartarugas, né, aves, e aí cai na cadeia biológica, Aí por isso que eu coloquei ali, ó, que o impacto ambiental do lixo plástico nos oceanos e, consequentemente, na cadeia alimentar, se tornou uma verdadeira preocupação ambiental para os governos, cientistas, ONGs e pessoas. Sim, tá? Por isso é uma preocupação muito grande, pessoal. Então, o que a gente deve é descartar de maneira correta. Um simples canudinho que é jogado numa praia, canudinho de refrigerante,
tá? Aquilo ali vai se decompondo, vai ficar microplásticos e os animais vão acabar consumindo esse material. Olha aí, olha essa imagem como é impactante, né? Alguém deixou um desses embalagens de achocolatados, ó. Lógico, as aves vão pegar isso aí, tá? Isso aí vai para o mar, vai se decompor em microplásticos, né? Essa caixinha aí é chamada caixinha Tetra Brinks, tá? De difícil decomposição. Então, uma das saídas é optar, ó, pelo consumo mais sustentável possível e pela reutilização ou reciclagem. Mas como está colocado ali, ó, nem tudo é reutilizável ou reciclável. Nesse caso, ó, realize o descarte corretamente. Então nós devemos ter essa responsabilidade com o meio ambiente, pessoal. Certo? Vamos sim, com certeza, ter essa responsabilidade de entregar um planeta para as futuras gerações de um modo melhor. Tá? Tu já imaginou se cada geração degradar o meio ambiente, vai chegar a um ponto que vai estar arrebentado o meio ambiente. Então nós temos que fazer justamente essa conscientização, repensar as nossas ações enquanto cidadão, certo? E esse assunto ele vem bem a calhar, pessoal, porque o Enem ele cobra muito a questão ambiental. E essa questão ambiental é muito forte mesmo nesse assunto, tá? Porque nós estamos trabalhando com lixo plástico. Se o lixo em comum já é danoso ao meio ambiente, imagina o lixo plástico sendo descartado inadequadamente, ok? Então vamos colocar um minutinho aí, por favor. Aí nós vamos então mostrar para vocês aqui, olha só. Veja bem, aqui você tem os polímeros biodegradáveis, né? Isso é a solução, tá? Olha aí, os polímeros biodegradáveis são materiais que se degradam, né, pela ação de micro-organismos naturais como bactérias, fungos e algas, tá? E se tiverem condições favoráveis, a biodegradação pode ser consumida em semanas ou meses. Então, hoje procura-se tecnologias, pessoal, que sejam mais eficientes, no sentido de que diminua a quantidade de plástico que é colocado no meio ambiente. Por isso a busca pelos polímeros biodegradáveis. E dentre eles destaca-se um, tá? Existem muitos exemplos de polímeros biodegradáveis, ó. Alguns são produzidos a partir de plantas, animais ou micro-organismos. Outros são puramente sintéticos, feitos pelo homem. Dentre os polímeros sintéticos biodegradáveis, o destaque é esse aqui, o polilactídeo, que é chamado de PLA. É considerado o candidato mais promissor para substituir os plásticos atuais, ó. Certo? Por quê? Porque são mais fáceis de serem biodegradáveis. O que é biodegradação? É que a natureza se encarrega de degradar, pessoal. A própria natureza se encarrega de degradar. Beleza? E aqui nós temos uma lição de meio ambiente agora. Olha só. São os chamados 5 R's da reciclagem. Tá, quais são os 5 R's da reciclagem, professor? Já que nós estamos trabalhando com plástico, ó, nós devemos reduzir a quantidade de plástico, nós podemos reutilizar, já que eu vou colocar cada tópico desse aqui, ó, nós devemos reutilizar,
recuperar o que for possível, né? Reciclar. Vamos já ver a diferença de reciclar para reutilizar. Porém, um dos R's mais importantes é o repensar, né? Repensar, professor, sim. Repensar as nossas ações enquanto cidadão, tá? E já estão defendendo um sexto R, que é recusar, né? Recusar, por exemplo, você pode recusar uma sacolinha de supermercado, tá? Porque se utiliza pouco e já joga ela no lixo, não é verdade? Ó? Então, os cinco, aqui por enquanto os 5 R's, eu já estou falando é do sexto R, não é? Vamos então trabalhar um pouco esse aqui, ó. Olha aí, ó. Reutilizar, pessoal. Reutilizar. Reutilizar diversos produtos antes de jogá-lo fora, usando-os para a mesma função original ou criando novas formas de utilização. Por exemplo, se você pegar uma garrafa PET, vou colocar um exemplo aqui, uma garrafa de refrigerante, corta ela e servir para colocar, por exemplo, lápis, canetas, tudo você está reutilizando. Então, reutilizar, pessoal, é diferente de reciclar. Eu vou falar logo do reciclar aqui. Ó. Reciclar é renovar. No mesmo exemplo da garrafa de refrigerante, certo? Reciclar seria derreter a garrafa de refrigerante, né? A garrafa plástica de refrigerante, e aí produzir outra garrafa plástica ou outra coisa. Então, quando você derrete o plástico, você está reciclando, certo? Essa é a diferença. Então, reutilizar diversos produtos antes de jogá-lo fora, usando-os para a mesma função original ou criando novas formas de utilização. Reduzir, ó, reduzir a poluição é diminuir a quantidade de lixo que você produz. É diminuir a quantidade de lixo que você produz, certo? Reciclar, nós já falamos, ó. Reciclar é renovar produtos já utilizados, mas com a outra finalidade. Como eu falei, derreter uma garrafa plástica de refrigerante e produzir outra, você está reciclando. E quando você está reciclando, você está evitando que mais garrafas plásticas sejam produzidas. E a última, nós temos aqui dessa tela, recuperar. Tá? Recuperar o que for possível para ser reutilizado, certo? Então, às vezes, quebra só uma coisa, então você já joga no lixo. Então, muitas vezes, dá para recuperar, pessoal. Tá? Então, é muito importante. Professor, está faltando um, sim. Tá? Nós já temos aqui 4, né? Que é reutilizar, reduzir, reciclar, recuperar. Está faltando repensar. Tá? Mas, para isso, eu queria que você fizesse aí um print, certo? Dessa tela, tá bom? Vamos colocar, então, por favor, 2 minutinhos aí na tela.
Ok, meus amigos? Então tá aí, ó. Reutilizar, reduzir, reciclar e recuperar. Tá faltando, como eu já falei para vocês, o R mais importante, que é o repensar. Olha aí, ó. Repensar. Repensar o quê, professor? Vamos lá então. Repensar, pessoal, é reavaliar, olha só. Repensar é reavaliar suas atitudes na hora de lidar com o lixo. Ou seja, antes de jogar uma latinha de alumínio no chão, ou em um lixo comum, reavalie as suas atitudes. Eu coloquei latinha de alumínio, mas nós estamos falando do plástico. Uma garrafa de refrigerante, uma garrafa plástica, certo? Jogue numa coleta seletiva, por favor, certo? Então você não vai jogar plástico no meio de lixo doméstico comum, resto de comida, certo? Porque na medida que você joga uma garrafa plástica de refrigerante na rua, vai entupir bueiro. Quando vem as chuvas, vai alagar a cidade. Então vai voltar o prejuízo para você, pessoal. Então vamos repensar mesmo. Vamos repensar as nossas ações enquanto cidadão. Essa é a grande sacada, a grande dica para melhorar esse meio ambiente, ó. Professor, mas você está falando só da população e o governo? O governo também tem a sua parcela. Olha só, o governo também tem que fazer a sua parte. Como assim? Promovendo campanhas, né, para a reciclagem e a redução de lixo, a fim de tentar conscientizar a população. Essa é a grande ideia do repensar, tá? Na teoria dos 5 R's. Tá? Repensar, sim, as nossas ações. Perfeito? Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Então está aí, pessoal. Reavaliar, ó, né? Repensar é reavaliar as suas atitudes, ó, tá? Com relação ao lixo. Qualquer tipo de lixo. Nós estamos falando aqui do plástico, mas a própria latinha de refrigerante, já pensou? Tá? A latinha, tá? Que até essa que tem que ser reciclada mesmo. Sabe por quê, pessoal? Olha só, nós vamos falar aqui da reciclagem, ó, da reciclagem. Veja bem, a reciclagem de materiais, entre outros metais, vidro, papel, plástico, ó, que nós estamos falando, visa não só o reaproveitamento de insumos e a economia de energia. Como assim, professor? Vamos lá. A reciclagem, ó, contribui também para a diminuição da quantidade de lixo. Lógico, se eu estou reciclando, eu estou evitando fabricar mais daquele plástico, pessoal. Não é verdade? Ó? Incinerando e despejando em aterro sanitário. Seu impacto sobre o meio ambiente é muito grande, né? Se você não reciclar. Além disso, ó, a coleta de material reciclável constitui, ó, um fator socioeconômico considerável. Né? Isso é verdade porque existem várias cooperativas de catadores de material reciclado, né? E muita gente, pessoal, depende dessa coleta desse material. Nós sabemos disso. Né? Com certeza todo mundo já viu várias reportagens em que a cadeia da reciclagem é benefício para o próprio, né? Para as pessoas que dependem, né? Então, à medida que você leva esse plástico para as cooperativas, elas vão levar para um local adequado e vai transformar em dinheiro, pessoal. Lixo é dinheiro, desde que seja bem tratado. O que não pode é a gente jogar só nos lixões a céu aberto, tá? Que é uma das piores causas aí de poluição, é esse lixão a céu aberto,
não é verdade? Então isso é importante, beleza, pessoal? Olha aí, ó. Aqui nós vamos colocar umas ideias para vocês sobre reciclagem, né? Muito legal, olha só. O que é reciclagem, né? Entender o que é reciclagem é simples, ó. Trata-se de pegar algo que não tem mais utilizado, não tem mais utilidade, né? E transformá-lo novamente em matéria-prima, para que se forme um item igual em relação ao anterior, ou diferente, né? Isso é feito de várias maneiras, tá? E com certeza o meio ambiente agradece. Então nós podemos reciclar papel, plástico, vidro, metal, materiais orgânicos não recicláveis, o lixo eletrônico também, né? Por isso, mais uma vez ali, ó, repensar, recusar, é outro R, né? Reduzir, reciclar, reutilizar. Então, pessoal, nós temos que colocar isso em prática o quanto antes, em prol de um meio ambiente melhor. Em prol de um meio ambiente melhor. Perfeito? Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Em muitos locais você vão encontrar esses recipientes coloridos, não é verdade? O que é a ideia? Por exemplo, o vermelho, cada cor é característico de um tipo de lixo, pessoal. Por exemplo, o vermelho, tá, é para colocar plásticos, né? Garrafas plástico, plástico em geral. O recipiente azul é para papel, né? Celulose. O verde é para colocar materiais de vidro, tá? Esse marrom, né, é materiais orgânicos, restos de alimentos, tá? Restos de alimentos. E o amarelo é o metal, por exemplo, latinha de refrigerante. Isso aqui, pessoal, é um padrão internacional, tá? Então você pode encontrar essas cores aí. E existem muitas cidades que priorizam justamente essa coleta seletiva. E é importante, né? Sobretudo para a questão da limpeza da cidade, pessoal. Então, em muitos supermercados, né, farmácias, mercados, a prefeitura, né, o governo coloca esse material com caixas coloridas. E as pessoas ainda não colocam no local adequado, né? Então é preciso ter a noção, né? Por isso é colocado não só a cor, mas também o nome, ó. Plástico, metal, vidro, materiais orgânicos, metal, né? Ok? Então aqui nós temos, vamos lá. Agora a pergunta é por que reciclar, né? Por que reciclar? Vamos mostrar para vocês. Ó. Por que devemos reciclar? Ó? Diminuímos a quantidade de lixo e, portanto, reduzimos, né, os problemas trazidos por ele. Com certeza poupamos dinheiro, pois obter plástico, vidro, papelão ou metal a partir da matéria-prima natural custa mais do que já existe, lógico. Vamos economizar energia, pois gasta-se menos energia na reciclagem do que na obtenção a partir de fontes naturais e evita a degradação do meio ambiente. Vamos já colocar um exemplo.
Estamos também conservando os recursos naturais, como as árvores usadas para fabricar papel. Olha quantas árvores poderiam ser poupadas se todo o papel fosse reciclado. O petróleo, por exemplo, você sabe que o plástico é derivado do petróleo, pessoal. Então, quanto petróleo deveria ser poupado, né, a sua extração, se tivesse a reciclagem completa dos plásticos? E os minérios para obter os metais. A mineração, pessoal, é uma das atividades que mais degrada o meio ambiente, Então, uma vez você reciclando metais, por exemplo, você evita a retirada da natureza, ok? Então, isso é muito importante, tá? Por isso a ideia de reciclar, tá bom? Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Ok, pessoal. Então, essa é a ideia da preocupação em reciclar, da vantagem da reciclagem para o meio ambiente. Isso é benéfico. Então, ó, agora vamos mostrar o que podemos reciclar. Nós já sabemos, né? Vamos começar com metal. Inclusive, esse aqui, ó, é a marca que você tem que utilizar, né? Para latas recicláveis, de alumínio, por exemplo. O Brasil, o Brasil é o líder mundial de reciclagem, ó, de latas de alumínio. Isso é verdade, segundo a Associação Brasileira de Alumínio. O Brasil recicla, né, 95,7% das latas. Isso é importantíssimo, tá? Além da questão financeira, né? Também. Ó, existem no país muitas pessoas que trabalham exclusivamente como coletoras, né, de latinhas de alumínio. Elas ganham em média de 1 a 4 salários mínimos. Então, é uma cadeia produtiva. Bom, além dos metais, nós podemos utilizar. Ah, olha aqui dos metais, ó, a latinha aí, ó. Olha que interessante essa comparação, pessoal. Olha, você sabia que se você pegar 1 tonelada de alumínio reciclado, ele vai se transformar em 1 tonelada de alumínio novo. E vai evitar, pessoal, a extração de 5 toneladas de bauxita. Bauxita é o minério que se obtém o alumínio. É o minério que se obtém o alumínio. Então, são necessários tirar. Você já imaginou tirar 5 toneladas de bauxita, que é um minério da natureza? Vai provocar uma degradação muito grande. Então, você fazendo a reciclagem vai evitar tirar mais bauxita do meio ambiente e proteger o meio ambiente. Por isso que a ideia clássica é reciclar, pessoal. Devemos reciclar. Devemos reciclar também não só metais, mas vidro. Vamos já chegar nos plásticos. Olha o símbolo para o vidro aqui de reciclagem, ó. Certo? Então, o vidro que pode ser reciclado é aquele utilizado, por exemplo, em garrafas de refrigerante, sucos de água, né? Então, tem alguns vidros que são de difícil, pessoal, reciclagem, certo? Ó, aqui, ó, os vidros que podem ser, ó, frasco de molho, condimentos, pote de produtos alimentícios, frascos de medicamentos, que são jogados muito aí nos lixos comuns, certo? São os principais vidros. Aqueles vidros mais difíceis são os espelhos, né? O vidro é muito, muito mais difícil de reciclar. Aquele de box para banheiro, tá? Então, aquele material de vidro da televisão é de difícil reciclagem, tá? Não é que não pode ser reciclável, mas é mais complicado. Temos também, pessoal, papel. Olha só, cerca de 95% da matéria-prima fibrosa usada na fabricação de papel é constituído de madeira, né? Vem da celulose. No Brasil, ó, a madeira preferida pela indústria é o papel de eucalipto. É o eucalipto, ó.
mas são necessários cerca de 12 mil pés por dia derrubado em regiões de reflorestamento, para dar conta da demanda brasileira. Todo dia tem que derrubar 12 mil pés de eucalipto, né? Lógico, esse eucalipto é utilizado em regiões aí e de reflorestamento para atender a demanda. A reciclagem de 1 tonelada de pasta celulósica obtida a partir de papel já usado evita o abate de 34 eucaliptos. Então, se você reciclar 1 tonelada de papel, vai evitar a derrubada de 34 eucaliptos, certo? Então, essa é a grande sacada. Nós vamos fazer uma transição bem rápida, né? Mas vamos continuar nesse tema. E aí, na sequência, na segunda aula, nós vamos colocar todos os tipos de polímeros, todos os tipos de plásticos, inclusive, são usados no nosso cotidiano. Tá? Você vai se surpreender com a infinidade de materiais que nós temos aqui no dia a dia, que está envolvido nessa aula de hoje. Tá? Então, é uma aula, inclusive, de cidadania. Tá? Então, nós vamos fazer uma transição bem rápida, 3 minutinhos, e voltaremos para a continuidade dessa aula, ok? Vamos lá, então. 3 minutinhos.